Olá, Rafaela, bem-vindas. Vamos começar aqui daqui a pouco a live com o Edwin. Obrigado por participar aí. Boa tarde. Eu fiz a besteira de encerrar a transmissão passada. Um minutinho a gente começa. Mais uma live dominical aqui, a passagem videográfica. Esperando o Edwin. Eu desterrei a transmissão aqui, não foi muito esperto. Você está em Cuba ainda? Ou está pelo Brasil? Chegando os amigos aqui, estudantes, pesquisadores de cinema, ex-alunos meu, do Edwin, ou realizadores que estão por aí. Oi, Pedro, tudo bem? Bem-vindo. E agora sim. E aí? Ô, Edwin, tudo bem? Eu tinha falado para a gente fazer a gravação na horizontal. Eu tinha falado para a gente fazer a gravação na horizontal, mas tem uma questão que é a questão das mensagens, das questões que vão subindo aqui. Então, talvez seja melhor assim, só para essa questão das mensagens. Se tivesse talvez uma terceira pessoa ali, pegando as mensagens e passando, mas eu acho que assim a gente vai conseguir ler melhor as participações, a chamada, com o Pedro, com a Rafaela. Não, tranquilo. O Dan, acho que o Dan deve estar lá em Cuba, não sei como é que ele está conectado aí, perguntei para ele. Esperar uns minutinhos para começar, mas eu acho que pode fazer tipo uma cabeça, assim, né? Para depois ficar no vídeo do YouTube. Eu corto esses minutinhos até aqui, e aí a gente começa. Vou compartilhar o link aqui também na passagem, no grupo da passagem. Essas coisas... Na terça-feira, às 9 horas. Essas coisas de live são novas, né? A gente tem que aprender como fazer, entender os melhores horários. Não sei, domingo, esse horário, se é o melhor horário ou não. Mas o bom é que isso aqui vai ficar registrado e é uma conversa que faz tempo que eu estava pensando da gente ter. A Iris entrou. Companheira Iris. Legal. Companheira de luta aí. Keila, Fábio na área, hein? Olha lá. Começou. Então, acho que já tem aí 6. Vou começar, então. Claquete, vou claquetar aqui, ó. Estava conversando com o Edwin ontem, falou que vai ser uma conversa old school. Salve. Então, estamos aqui em mais um domingo, nesse bate-papo aqui, a Steph entrando, muito legal. Mandem coraçãozinho
Tinha embaixo, assim, tem um aviãozinho. Vocês podem clicar no aviãozinho e chamar pessoas. Né? Vocês clicam aqui no aviãozinho e aí tem pessoas que vocês podem convidar mandando o link para elas. Né? Fica aí com você. Então, vamos lá. Bem-vindos a essa live, né? Esse bate-papo, essa conversa com o professor Edwin. Estamos aqui no Instagram da Passagem Videográfica. A Passagem Videográfica é uma amostra totalmente inspirada nas ações do Edwin. Vai ficar um pouquinho mais claro isso mais para frente, quando a gente falar das mostras e dos festivais que ele organizava, principalmente com os alunos da ETEC. A Passagem deve tudo a isso. Mas eu queria falar que estamos aqui com o Edwin. O Edwin é meu professor, foi meu professor. E se hoje eu sou professor, eu devo muito a ele, porque foi ele que me convidou, inclusive, a dar aula, né? Então a gente vai passar por aí, mas antes eu gostaria de saber um pouco da formação dele, que ele falasse, escutar ele falando um pouquinho da formação dele, porque o Edwin é da última turma de cinema, lá da USP, e última turma de cinema antes de virar audiovisual. E até porque a gente vai falar exatamente, vai acabar essa live falando de ensino no audiovisual e ensino público, ensino privado, ensino graduação, ensino técnico, tecnólogo e por aí vai. Então, Edwin, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite aqui. Eu vou fazer muito poucas intervenções, só pontuações em cima da sua fala. Aí, Felipe, beleza, agradecido muito aí pela passagem, né? Eu acho que é um espaço maravilhoso, principalmente porque é um espaço feito por pessoas queridas, né? Pessoas que estão seguindo o seu caminho dentro do audiovisual e vendo muitas pessoas assim que eu tive uma relação pessoal muito profunda aqui, por exemplo, né? Aparecendo nas pessoas que estão entrando, né? Várias pessoas assim que foram importantes e são importantes na minha caminhada nesse audiovisual, né? Então, eu comecei aí nesse caminho do audiovisual, Felipe, que eu, você e a Iris, que está aqui conosco também, vocês dois são um pouco mais jovens do que eu, né? Eu sou mais old school, já passei de 50 anos, né? Vocês ainda não, são mais jovens, né? Mas acho que a gente faz parte daquela primeira geração de pessoas que saíram das escolas e viram na docência uma área de atuação da profissão. Eu acho que a gente faz parte dessa primeira geração, né? E é uma geração que agora está em vários postos das universidades federais, né? A gente está acabando essa semana, a gente teve as mesas do Forcine, do Fórum das Escolas de Cinema e Audiovisual do Brasil, e em várias universidades eu vi pessoas assim, que foram contemporâneas nossas, e que é essa geração que foi chegando e foi vendo no audiovisual uma forma de também fazer cinema, né? Que é mais do que ensinar, é ter essa troca de conhecimento e essa parte de que é o fazer audiovisual, que é onde a gente trabalha a questão da teoria, da reflexão, da crítica e do fazer, né, cinematográfico. Quando eu entrei na ECA, né, entrei na ECA em 91, e eu já estava fazendo uma outra faculdade, que era de veterinária, também na USP. Eu resolvi entrar na ECA porque eu acho que eu costumo, é uma parte um pouco folclórica da minha vida, e aí os mais jovens têm que acreditar em mim, que passava muito esses documentários de Animal Planet, National Geographic, que passava na TV aberta, no período da manhã, antes quando você não tinha os programas infantis. Eu adorava ver isso aí, cara. Então, eu até deixava de brincar para ficar vendo documentários animais. E aí eu acho que eu sempre achei que eu gostava de animais. Não que eu não gosto de animais, mas eu via a veterinária como um eixo da minha vida, e na verdade eu acho que eu estava mais apaixonado pelo documentário da natureza do que pelos animais. Aí quando eu entrei na faculdade de veterinária foi um choque muito grande, sabe?
eu não me adaptei de forma alguma, não me adaptei com a forma de desenvolver a profissão, não me adaptei com as pessoas que compunham, tanto os docentes quanto os alunos, eu me sentia sempre uma espécie um pouco diferente lá dentro, né? E aí eu resolvi encarar, eu sabia que meu lado era atravessando a rua, que naquele tempo a veterinária ficava em frente à ECA, eu sabia que eu tinha que atravessar a rua para ir para lá. E também é um ponto, por exemplo, hoje eu vejo, a Steph está aí com a gente, né? A Stephanie já está traçando os seus caminhos, né, com os seus trabalhos, Filhos da Síria, Periférico, ganhando prêmios e menções, né? Eu acho que isso é algo que me deixa bastante orgulhoso. Só que nos anos 90, no início dos anos 90, assim, eu não conhecia ninguém da área, né? Então, você pensava assim, bom, eu vou estudar algo, passa pela universidade. Hoje a gente sabe que o conhecimento, ele também está na universidade, mas não somente na universidade. Perfeito. Eu ia te perguntar se tinha outra faculdade na época que tinha o curso de cinema, e também essa coisa que você falou da mitologia, sobre a verdade, que você era apaixonada por documentário, a nova geração, aí os jovens não iam nem entender. A gente era de uma época que a gente falava, não tem nada na TV hoje, né? Hoje é impossível, o cara abre o YouTube, abre o Netflix, abre 1000 plataformas de streaming, é impossível não ter nada hoje para ver, né? A gente era de uma época que falava, puta, hoje não tem nada para assistir. Eu também acho. Só que eu coloco uma reflexão nisso, né, Felipe, que na nossa época, assim, a gente não tinha muita coisa para ver, mas o que a gente via talvez fosse mais diverso. Assim, a gente tinha coisa dos Estados Unidos, tinha coisa da Europa, tinha coisa do Japão. Claro, os Estados Unidos sempre um volume muito maior. E hoje você tem um volume gigantesco de coisas, mas eu acho que hoje as produções dos Estados Unidos nunca foram tão dominantes quanto hoje elas estão, até nas suas estéticas. Estava brincando aqui com a minha esposa, e minha esposa vê bastante série, e ela está vendo uma série dinamarquesa, só que ela saiu do quarto, mutou a televisão, eu entrei, não sabia que ela estava vendo, sentei lá, só fiquei vendo as imagens. Aí, quando ela desmutou, ela voltou, por uns 10 minutos isso, e eu fiquei vendo a imagem por 10 minutos. Quando ela desmutou, eu fiquei falando, nossa, de que país é? Eu pensei que fosse dos Estados Unidos, porque a fotografia, sabe, a padronização estética, as séries hoje só mudam o idioma, porque a estetização delas está muito parecido no mundo inteiro. Isso que é algo, digamos assim, que preocupa, né? E antes você conseguia ver, né, a fotografia era diferente dos países, né? A forma de atuação, a dramatização era diferente, e hoje a gente tem uma espécie de uma linha assim, muito rígida naquilo que a gente divulga, ou a difusão do produto audiovisual, né? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios para a nova geração do audiovisual, né? Aí está o João Gabriel, o Vitor, né? São pessoas que vão trazer, assim, o que a gente busca é a diversidade, até a diversidade dentro do Brasil, né? Ser alguma coisa muito maior do que Rio e São Paulo, sabe? Pegar outras histórias, outras narrativas do centro do país, do norte do país, que quando a gente tem alguma coisa desses lugares, é basicamente pelo telejornalismo e é basicamente algo como a gente está vendo hoje em dia, né? Com essas queimadas e tudo, são histórias que estão vindo acontecendo. A Globoplay trabalhou um pouco isso, né? Com uma série que teve recentemente. Perfeito. Eu tô aqui em Goiânia, eu preciso registrar isso, que eu tô na casa da minha irmã aqui em Goiânia, e eu peguei um filme, assisti um filme aqui de Goiânia que lançou esse ano, deve ser um dos poucos que vão lançar em 2020, né? Porque, por causa das políticas públicas, chama Vento Seco. Fica aí a dica para quem puder, quiser assistir, que é um filme aqui de Goiânia que se passa numa cidade chamada Catalão, aqui. E realmente é isso que você está dizendo. É uma outra narrativa, outras histórias. Eu não vou dar nem spoiler, procurem aí. Mas, assim, o tempo está correndo, a gente vai ter uma média de 1 hora de conversa aqui, já estamos em 15 minutos. Para chegar na discussão sobre a educação no audiovisual, eu queria te perguntar como foi sair da ECA, né?
porque você saiu bem na época que o Plano Collor acabou com a Embrafilme e acabou com o cinema brasileiro. Você viveu isso na pele. Como foi isso? Bom, foi assim. Quando eu entrei na ECA, só tinha 3 escolas de cinema no Brasil. A ECA, a FAAP e a Federal Fluminense. Não tinha mais nenhuma escola de cinema. Não existia. E você tinha muito poucos cursos de rádio e TV. Então eu entrei na ECA, e quando eu entrei na ECA, na primeira aula, era 91, o professor falou assim: bem-vindo a uma profissão que acaba de ser extinta. Porque o Collor tinha acabado com a Embrafilme. Então, assim, na minha primeira aula, eu tive esse banho de entusiasmo por parte do professor, já falecido, Plácido Campos Júnior, e falou: bom, na faculdade você fica uma espécie de bolha, né? Você ainda não sente o que isso significa na pele, né? Pelo menos é o que aconteceu isso comigo. Aí quando eu saí na ECA, em 95, que aí é o famoso assim, o que eu vou fazer agora, né? E tinha que buscar emprego, você só podia entrar no cinema publicitário, que era a única coisa que estava acontecendo. Então, no cinema publicitário era algo assim, que também, não sei como hoje eu espero que isso tenha caído por terra, mas na época que eu fiz a ECA, nos 4 anos de cinema, a gente não falava em nenhum momento de cinema publicitário. Nada de cinema publicitário. Existia o cinema autoral, né, europeu, existia aquele cinema de resistência da América Latina, e existia o grande vilão que era Hollywood, apesar de seus que eles marcaram muito a minha geração, acho que a sua também, né? Aquela geração Scorsese, Coppola, George Lucas e tal. Né? Só que no cinema publicitário ainda não acontecia nada. Então, eu sério, vou tentar trabalhar lá. E nas vezes que eu fui estar trabalhando, eu já atuava dentro da faculdade, eu sempre gostei muito da área de produção. Porque eu sempre foi uma área que sempre me encantou. Muito mais que a câmera de cinema, nossa, você tinha muito pouco acesso à câmera de cinema. Então, e fazer produção era uma coisa muito que aglutinava pessoas, né? Então, na época da faculdade também, assim, eu fiz várias festas. Então, isso era uma produção, né? Você juntar as pessoas, você poder ver que todo mundo vivesse aquele evento. E um filme, de certa maneira, ele é um evento, né? De você montar a equipe. Eu sempre adorei isso na minha vida, montar a equipe, olhar uma pessoa e falar assim, putz, a gente vai trabalhar junto. Né? Ed, deixa eu te fazer um elogio para que as pessoas pudessem colocar suas ideias. Então eu fui buscar a área de produção. Fazer uma rasgação de seda, assim, porque eu acho que você, além de... Agora eu não estou te escutando. Oi, tá me escutando? Alô? Tá escutando? Eu escuto. Alô? Vou tirar o fone aqui. Fazer uma rasgação de seda que, além de você aglutinar... Você está mudo para mim, Felipe. Vixe. Alô, alô? Não sei o que se passa. Tá escutando? Nada? Nada. Eu queria... Então, continua. Continua porque eu te ouço, então, gente. Tá me escutando, Felipe? Você está me escutando? Tá. Então, daí na hora que eu entrei na questão da área de produção, um determinado momento que eu tinha lá, que tinha uma produtora bem bacana, que era a Croma Filme de publicidade, eu ligava assim na cara dura e falei com o coordenador de produção lá, em janeiro, tipo assim, segunda semana de janeiro. O cara chega e vira para mim e fala assim, pô, cara, não tá rolando nada aqui para você, nem como estágio, nem como nada. Você não prefere passar uma outra hora aqui? Eu falei, cara, justamente por não estar acontecendo nada, eu acho que você pode me atender, né? Posso aí conversar com você? O cara achou de uma forma muito espirituosa isso e eu fui lá. Aí o cara me atendeu, aí eu conversei com ele, e aí na semana seguinte eu comecei a estagiar lá na Croma, que era na Paraíso. E eu moro no Butantã ainda hoje, né? Sempre morei por aqui, por esses lados, do lado da USP. E até o Paraíso também, puta, eu não tinha grana, não tinha nada, era bem
um perrengue para mim, em termos de passagem de ônibus, essas coisas todas. Aí até que, em determinado momento, lá na Croma, eu descobri os caras comentando sobre uma outra produtora que era a O2. Tem uma outra produtora aí que é O2 e tal. E eu perguntando assim, onde que é? Fica lá perto do atual hoje, que é o Parque Vila Lobos. Então eu falei, pô, é bem mais perto de casa, né? Eu consigo até ir a pé. Tudo bem que era uma caminhada, mas eu pensei assim. E aí eu fui lá na O2. Entro na O2 ali, falo com a Célia, que era a coordenadora de produção na época, que era uma pessoa que tinha feito história na USP, não tinha feito nada em audiovisual, mas era coordenadora de produção, que era uma coisa que eu não entendia na época como funcionava isso. Eu pensava que as pessoas só eram da área. Aí eu entrei e comecei a ficar lá no O2. Trabalhei já em comerciais, tudo, e eu aprendi demais na área de produção. Né? Assim, me deu uma velocidade assim, muito grande que eu tinha. E também que teve um choque para mim, que foi que a universidade, né, e as produtoras de comercial publicitário, na área de cinema, assim, era água e óleo. Nenhuma sabia da existência da outra, então não fazia a menor diferença eu ter feito faculdade ou não. E aí eu comecei isso, fui fazendo trampo, né? Ed, você consegue me escutar agora? Às vezes fazia alguns freelas da... Às vezes fazia alguns freelas da antiga MTV Brasil, que também ela estava em pleno vapor aqui nos anos 90, né? Tinha muita gente da época que trabalhava na MTV Brasil, muitos também do Rádio TV, mais Rádio TV, né? E na época a Soninha era VJ, trabalhava na produção, e a Soninha tinha feito cinema na ECA também, assim como a Marina também tinha feito cinema na ECA. Então, de vez em quando, rolava algum tipo de freela assim. Só que eu não me identificava em trabalhar com TV. Até que, em um determinado momento, numa dessas reuniões sociais aí, eu encontrei um cara, né, um argentino, um amigão até hoje, que foi o Pablo, que estava abrindo um canal de TV a cabo. Também era a época que a TV a cabo estava engatinhando, que era o canal São Paulo. E ele perguntou para mim, a gente no meio da festa, você fez cinema, também fiz cinema lá em Rosário. Você não estava afim de colocar alguma coisa, trabalhar com televisão? Você já trabalhou? E eu falei, já! Uma puta mentira, né? Nunca tinha feito nada em televisão, só que eu tinha visto uma oportunidade. E ele falava assim, então aparece lá, você tem algumas propostas? Eu falei, tenho sim, vamos lá então, fazer uma reunião. Só que entre o dia que eu falei com ele na festa e o dia da reunião, eu não tinha nenhuma proposta, absolutamente nada. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer com isso, né? Que tipo de programa eu ia fazer eu sentasse. Aí no momento que eu sentei ali, o cara virou e falou para mim assim, tá, o que você quer colocar aqui no ar? E era uma época onde você tinha pouquíssimas coisas sobre curta-metragem na televisão. Também lembra, quando eu entrei na faculdade em 91, em 90 começou o Festival de Curtas. Que o Festival de Curtas ele nasceu quando não existia mais cinema no Brasil. Então as pessoas produziam no máximo curta-metragem. Então o Festival de Curtas, que esse ano fez 31 anos de existência, ele surgiu como uma resistência a esse panorama. Então a minha geração toda, né, frequentava muito MIS. O MIS, naquela época, hoje o MIS está todo pomposo, etc. O MIS parecia um centro acadêmico nosso, sabe? Você entrava na sala, você ficava sentado, jogado, usava aqueles elevadores que hoje tem são para as pessoas com necessidades especiais. Então, o MIS ficava assim, muito à vontade. Então, a gente ficava muito à vontade ali, ficava vendo os filmes. Então, de 91 a 94, assim, eu assistia todas as cenas, as sessões. Então, eu conhecia muito o realizador de filmes do Brasil inteiro. E aí eu falei para o cara, vamos fazer um filme e a gente possa exibir curtas-metragens. O programa vai ser o Fora de Foco. Aí começou. Né? Aí começou e aí ele falava assim para mim, tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, a gente cede só o espaço e você põe o seu programa. Tudo bem? Eu falava,
E a edição? Você lembra que filmes e convidava algumas pessoas que queriam ser apresentadores da TV. Eu devo ter alguma coisa, cara. Eu devo ter alguma coisa, né? Do Fora de Foco. Vamos colocar na Aí o Fora internet de Foco isso. foi um tempo, aí parou. Aí eu saí disso, né? E parei de exibir Fora de Foco. E aí eu comecei a ficar interessado, apesar de não ter tido aula com ele, eu fui bastante influenciado nas ideias pelo Arlindo Machado, que morreu esse ano, né? Então, o Arlindo Machado, ele tinha uma ideia da questão da aglutinação do cinema. O cinema é muito maior do que somente uma tela numa sala de cinema. E eu acreditava nisso, sabe? Ainda adoro cinema, falo sobre cinema, gosto de cinema, mas eu acho que o cinema já não é, e deixou há bastante tempo, pelo menos para mim, de ocupar a forma única da gente desenvolver o audiovisual. Então, isso sempre eu trouxe comigo, e o Arlindo tinha um talento de explicar coisas difíceis de uma maneira muito fácil. Quem teve Linguista, contato com os né? livros do Arlindo Machado, né, e leu algum livro dele, sabe do que eu estou falando, que é uma leitura assim, muito prazerosa, de temas A arte extremamente do vídeo, complexos. Sabe? sim. E aí foi indo, aí eu aposentei o Fora de Foco e surgiu o Frame, que era para mostrar vídeos que a galera estava fazendo. Nessa época, claro, além disso tudo que eu estava fazendo, obviamente, eu tinha que viver do audiovisual. E os trabalhos ficavam rareando, sabe? Assistia trabalho, às vezes não tinha, assistia trabalho, e eu precisava. Esse livro, inclusive, está fora de catálogo, né? A arte do vídeo. Alguém tinha que bancar esse livro. O Sesc, alguma editora assim forte, né? O Fora de Foco foi entre 96 e 99, né? Aí nos anos 2000 eu entrei de cabeça nisso, de começar a fazer os programas. Os programas eu não tinha remuneração, eu tinha uma ajuda de custo, né? E aí eu também comecei a minha carreira de professor, que foi no curso de vídeo profissional lá no centro de São Paulo, que teve uns amigos que eu fiz para a vida toda aí, Gustavo, Grace, Edson e tal. Que a gente juntou uma equipe, e aí eu tinha uma equipe para poder fazer o programa também. Aí também comecei a dar aula na Uni Santana. E teve uma coisa que o cinema, principalmente a ECA, me trouxe, que é o cinema você tem que fazer muita coisa sozinho. Então, a gente, diferente do pessoal de TV, por exemplo, o pessoal de TV, quando ele ia fazer os programas dele, tinha a câmera Matic ali, depois chegou uma beta, era o funcionário que operava. Eles não tiravam os equipamentos. E no cinema a gente tirava o equipamento. Então a gente operava, assinava termos de responsabilidade. Às vezes a gente ia até em outro estado conseguir câmera de cinema. No CTAV, que hoje o secretário colocou a dentista dele para ser a presidente do CTAV. Então essa independência que o cinema trouxe, né, foi muito importante, né? Eu entrei na Uni Santana foi quando eu já tinha mais de 30 anos, eu acho. Ou estava com 31, 32 anos. E daí, quando eu entrei na Uni Santana, fui começar a dar aula Nossa, a Uni Santana deu aula de fotografia, deu aula de produção, deu aula de direção na Uni Santana. Eu achava o cúmulo o aluno não poder tirar os equipamentos. E aí eu chavequei o coordenador e ele deu a concessão dos alunos tirarem o equipamento. Você lembra?
que em Santana os alunos poderiam ter. E era alguma coisa assim inédita nas faculdades. Nenhuma faculdade de rádio e TV permitia que os alunos tirassem o equipamento. Né? Eu achava, como assim? Vocês querem que os alunos façam, mas eles não têm equipamento, eles têm que tirar. Que foi um raciocínio que eu até levei na ETEC depois. Essa coisa de tirar equipamentos, né? Que eu falava assim, pô, a ECA é do Estado, ela tira, porque a ETEC também é do Estado, não pode tirar. E na época o diretor, ele permitiu isso. Aí quando eu cheguei na Uni Santana, comecei a dar aula, conheci outras pessoas também, e tinha muita gente que gostava muito de música. E eu sempre adorei música. Então eu já estava fazendo o frame no canal de São Paulo, e aí resolvi fazer o hangar, que era gravar banda. Eu nunca tinha gravado banda na minha vida. Né? Então, música, essa coisa de gravar show ao vivo, não está, digamos assim, no pensamento cinematográfico, né? Tudo bem, você tem documentários hoje, você tem o In-Edit, que é sensacional, que é um festival maravilhoso, etc e tal, mas eu gostaria de gravar bandas, né? Então, nesse curso de vídeo profissional da EvoSul no centro, tinha um baterista lá, aluno meu. Ele tinha uma banda independente. Aí ele me fez entrar no valoroso mundo do independente. E eu me apaixonei por isso, sabe? Conheci um monte de banda independente que tinha CD, que era aquela coisa que eu sempre quis para o cinema, né? Assim, sair um pouco dessa coisa mainstream e essa coisa que sempre me incomodou na televisão, né? Sempre fazer parte de algum tipo de corporação e você poder fazer por coisa própria. E no canal de São Paulo, que era uma TV, meu, hoje é impensável falar essas coisas, mas eu tive uma liberdade dentro daquela empresa que eu nunca tive em lugar algum. Eu tinha uma ideia na cabeça, quero fazer um programa, e fazia, sabe? Então eu fiz a vila como ela é, da Vila Madalena, que devia ficar na Vila Madalena, a gente botava uma câmera, que ainda não era uma boa, no guidão de uma bicicleta, e o vídeo repórter saía com pessoas pelo bairro. Coisa que a gente pode dizer que é uma espécie de aquele programa do GNT, Chegadas e Partidas, por exemplo, né? Que era alguma coisa nesse sentido. Então me permitiu muito o Periscópio, que fazia sobre os bairros de São Paulo. Também eu fiz. Então acho que o canal me deu substratos muitos de ideias do canal de São Paulo e poder concretizar essas experiências que eu levava para a sala de aula enquanto professor. Né? Você que fez aquele festival Sinfonia de Cães e que eu fui lá gravar, por exemplo, a gente com uma grana muito maior, o rock que atendia. A gente entendia como ele era feito, só que a estrutura a gente multiplicava o quê? Por 200. Mas a ideia, o conceito... Então, na sala de aula eu levava isso, assim. Como tudo era possível para mim, eu levava muito para a sala de aula essa vontade, assim, de... Quando o aluno, às vezes ele colocava assim, putz, mas eu não vou conseguir. Às vezes eu ficava um pouco furioso com isso, assim. Não, você consegue. Eu acho que só você precisa ter um pouquinho de calma, né? E encontrar a melhor forma de fazer. Porque, de certa forma, eu acho que tanto o cinema mainstream quanto a televisão, eles passaram muito uma forma de você produzir audiovisual como se aquela fosse a única forma. É como se você não pudesse fazer de uma forma diferente. Então, quando eu saio de lá e entro nessa área da educação, eu posso dizer para vocês aqui que na Uni Santana, onde eu te encontrei outras pessoas muito legais também, o JC, lembra? Também que ele era tal. Fui convidado para dar algumas palestras também aqui no fórum. Só que para mim, o que aconteceu enquanto profissional do Canal de São Paulo, aconteceu para mim enquanto professor da ETEC. A ETEC também foi um outro divisor de marcos para mim enquanto professor. Porque ali, aquelas coisas que eu estava represando na cabeça, e eu acho que esse é um ponto que às vezes eu converso bastante com os jovens, né, que hoje eu tenho muito contato com a juventude pelo fato da profissão de professor, que
que eu cheguei e falo para eles assim, só ter cuidado do seu tempo, não ter pressa. Cara, eu cheguei na ETEC quando a ETEC abriu. Quando eu vi, acompanhei pela imprensa que o governo e a Globo iam fazer parceria para abrir uma ETEC de audiovisual, eu virei e falei assim, vou dar aula lá. Eu tinha colocado na cabeça que eu tinha dado aula, iria dar aula lá. E entrei ali. Né? Bateu na porta e me chamou. Foi muito engraçado, assim, que de todos os professores lá, eu era o que tinha mais experiência e eu era o mais velho. Todos eram muito jovens. Poxa, o Rodrigo. Pessoal, quem conhece o Rodrigo, eu conheço o Rodrigo desde o tempo do cabelo curtinho. Né? E do blazer de ombreira, lembra, Henrique? Felipe lembra do blazer de ombreira do Rodrigo. E a gente começou a dar aula juntos ali, né? Foi na época do digital, né? Que o Daniel perguntou se eu virei professor. Por que digital, Daniel? Porque assim, quando eu entrei em cinema, você só tinha 3 faculdades de cinema no Brasil. E em 95, 96, quando começou as câmeras digitais, abriu a possibilidade de muitos centros universitários abrirem curso de rádio e TV, que também era caro abrir um curso de rádio e TV. Não era todo mundo que tinha câmeras eletrônicas. Então, quando você abriu um número grande de faculdades de rádio e TV, faltava o quê? Professores. Então, a minha geração foi geração que foi absorvida. A gente tem grande parte de professores da minha época, por exemplo, você busca o curso de rádio e TV, o jornalismo na Casper Libero, tem gente lá que estudou comigo. Na FAP não, na própria Uni Santana, no Mackenzie, na Anhembi Morumbi, que eles foram abrindo esses cursos, e aí o pessoal das antigas eles ficavam nas públicas, e o pessoal mais jovem eles juntavam a docência com alguma atividade profissional. E aí, a partir daí, foi criando-se, por exemplo, hoje, eu acho que, se não me engano, na Federal Fluminense, tem um curso de licenciatura para cinema. Tanto que todos nós, eu acho que assim, Felipe, Rodrigo, eu, Iris, etc e tal, o lance de ser professor do audiovisual, muitas coisas a gente aprendeu por nós, conversando entre os colegas, sabe? Hoje, eu acho que o ensino do audiovisual, ele mudou muito a perspectiva, muita coisa está mudando, né? E aí, por exemplo, hoje eu dou aula no SENAC, né, que é aula de ensino técnico, profissionalizante também, né? Você tem a ETEC, você tem o Colégio FECAP, que abriu em 2017, para ser um colégio até concomitante, né, entre a FECAP já é do sistema privado. Então você tem esses cursos técnicos, o SENAC já é bem mais antigo, né? Ele é um outro esquema. Mas esses cursos técnicos, como a ETEC primeiro, depois o FECAP depois, é porque a gente nota que entre o ensino médio e a graduação tem um gap aí na formação, principalmente nessa questão técnica, que o mercado precisa. Essa nossa relação também, né, essa nova geração de professores, como a gente tinha crítica em relação ao mercado antes, a nossa relação com o mercado, eu acho que ela tem que mudar em alguns aspectos, e eu sinto que está mudando isso. Ter uma postura crítica em relação ao mercado, mas também não ter receio de que o mercado se aproxime e que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, no SENAC, que eu dou aula nos cursos técnicos nas áreas de radialismo, que é operação de câmera, edição de mídias audiovisuais, sonoplastia, apresentador de programas, no SENAC também está tendo uma mudança de foco nisso. Se antes a gente tinha a televisão como grande ponto de chegada, todo mundo queria trabalhar na televisão, hoje a televisão ainda continua sendo um atrativo, mas ela não é apenas o único atrativo. Na minha época e na sua época, né, Felipe, a MTV
era a rainha dos olhos de quem morava em São Paulo. Quer trabalhar na MTV, porque quer trabalhar na MTV, com certeza você abriu o olho. Hoje é o quê? São os streamings, né? Nossa, estou trabalhando numa série da Netflix. Você lembra que Estou tinha um trabalhando aluno? numa série da Amazon, no Google, no Facebook. Eu estou fazendo conteúdo, sou Instagrammer, sou YouTuber. Hoje mudou bastante nisso. Não que não seja legal e não seja bacana e não seja importante trabalhar numa televisão, numa TV aberta. Mas você tem muito mais. Isso, de certa maneira, fragmentou-se ainda. No campo profissional. Então, eu também sou de um tempo, né, onde o Ismael Xavier ele falava assim para a gente: vocês é a última turma do Renascimento. Que era assim, a gente aprendia roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, produção, direção, atores, etc. Hoje, na próprio audiovisual da ECA, hoje você tem uma ênfase em uma parte e em uma outra parte. Optativas, né? Você não passa por todas as áreas, ou se você passa com uma menor profundidade, como eu passava na minha época. E hoje é interessante o quê? Que, por exemplo, aqui, só nessa live, a gente está vendo várias coisas que buscam retomar esse conhecimento, digamos, mais plural. Né? Eu acho que é muito importante quando a gente chega e fala da questão técnica. Mas, ao mesmo tempo, é que a questão técnica está sempre dentro de nós. Então, eu sempre achei muito mais eficaz ensinar técnica do fazer artístico. Ensinar técnica através do fazer crítico. Porque depois a correria que qualquer aluno vai ter, qualquer estudante vai ter, chega a ser fácil, né, Felipe? Porque a gente sempre vai ser o contador de história. E como é que a gente conta história? A gente conta história contando um vídeo de um casamento, é contar uma história. A gente conta uma história no institucional, é contar uma história, utilizando todas essas ferramentas, né? E duas áreas que eu me especializei bastante, que foi a produção e foi o roteiro, que eu sempre gostei de escrever, né? E no período que eu estava fazendo o Hangar, por causa de música, o Pomba, que hoje ele está no Departamento de Cultura da Prefeitura, ele tinha uma revista de rock Dinamite e eu fazia resenhas dos textos ali, dos CDs. Né? Então, como eu trabalhava muito com o pessoal independente, eu fazia resenha desses CDs independentes. Né? Ainda hoje eu compro CDs de banda independente, né? Do Brian, eu comprei outro dia. Hoje, de todas as bandas, eu ainda costumo ir no show delas. Né? Fui no show do Continental Combo. Né? Uma banda que eu com certeza teria gravado, mas não existia no meu tempo, mas eu sei que eu teria gravado, que é o Bugarins. Bugarins com certeza eu gravaria também. Acabei de comprar um CD deles também. Então, eu sempre adorei rock independente brasileiro, sabe? Acho muito bacana, tal. Eu me encantava muito com a cena punk, onde o pessoal conseguia rodar o CD, vender o CD na banquinha, sabe? E essa galera do punk também me ensinou muita coisa. Eu tenho bastante CD ainda. Né? Agora eu tenho mais DVDs, né? Mas CDs eu tenho bastante ainda. O programa Hangar, por exemplo, quando eu rodava no Hangar 110 com o Marco, mano, o Marco abria a casa para eu gravar lá. Só pra gente ele abria. E eu não gravava só banda de rock, eu gravei banda. Pô, eu gravei o Angra lá no Hangar. Primeira vez que o Angra foi gravar lá depois que ele estava com a nova formação, sabe? Foi a primeira vez e acho que foi a banda mais mainstream que eu gravei. Porque gravar banda de metal também, putz, nossa, levava um tempo, que o pessoal do metal adora o metal, mas o pessoal do metal sabe como é que é, né? São sempre virtuosos demais, né? Mas foi muito bacana. Ah, cara, e aí foi essa, né? No ETEC, eu coloquei aí algumas metodologias que eu achava interessante, mas ao mesmo tempo, né?
Ah, cara, eu me dá um prazer muito grande juntar as pessoas para fazer algo. Eu sempre fui apaixonado por isso, né? Vamos fazer algo, vamos. E o que eu sinto falta da ETEC, obviamente, além dos alunos, né, é que, digamos assim, eu, você, o Rodrigo, o Vebs, né, a Iris, depois chegou o Sérgio, né, a gente pensava o audiovisual muito parecido, muito próximo, né, como a gente via o que era o audiovisual, ou como a gente enxerga o cinema, como a gente enxerga o documentário. Então isso te dá um prazer assim gigantesco de superar muitas coisas que acontecem no fazer audiovisual, nos obstáculos, né? E os alunos, cara, os alunos, eles também são um outro ponto, né? Eles traziam uma vontade, assim, gigante de fazer audiovisual. E quando eu decidi dar aula lá, porque foi uma coisa de decisão, porque como vocês bem sabem, né, a hora-aula do professor na ETEC não está de acordo com aquilo que o professor da ETEC é, ou que ele merece receber, né? Aí qualquer ETEC, né? Você teve um projeto que a gente não conseguiu fazer. Você lembra que era fazer em várias ETECs, usar várias ETECs como cenário, né? Sabe? E eu corri várias ETECs e conheci vários outros professores de outros cursos, assim, a vibe é sempre a mesma, né? Assim, uma conexão muito grande com os alunos. Então, essa conexão aí, eu acho que ela propicia novas formas de você poder estar trabalhando. E o que é legal também é que claro, né, os alunos têm uma outra vibe. Os alunos, eles passam pela ETEC. Só que, assim, o que eles deixam para a gente é uma parte, assim, muito cru e muito forte, que, de certa maneira, isso nos alimenta enquanto professores, né? Porque os alunos, eles têm uma força muito grande nessa questão de troca. E aí, quando a gente bolou os festivais, né, Felipe? Por exemplo, a gente, quando gravou no o Buzz TV, o Buzz TV, ele existiu pelos professores que existiam na ETEC e pelos alunos que existiam na ETEC. A gente fez filmes, quem está escutando aqui não é mentira, eu juro para vocês. A gente fez 12 filmes, cada filme durava, a gravação dele, 90 minutos, e eram duas equipes e dois filmes diferentes do mesmo ônibus em movimento. Ninguém acredita se você fala nisso, né? Pra cá e São pra coisas que cá. a gente deveria escrever, sabe? Uma Colocar metade num do... artigo e colocar, tipo, dava voltas, né? Montar as equipes era demais, né? O Rodrigo está aí, por exemplo. O Rodrigo é um cara que, como é que eu posso dizer para você? Assim, eu sou ateu, eu não acredito nessas coisas assim, nossa, em outras vidas, sabe essa coisa toda? Mas o entrosamento que eu tive com o Rodrigo, cara, eu nunca tive com nenhum outro professor na minha vida. Dividir Eu a não conheci sala, o né? Rodrigo, a gente nunca tinha falado nada, sabe? Parecia aquele tipo dupla de zagueiro, dupla de atacante, que só no olhar você faz isso, você faz aquilo. E, mano, encaixava de uma maneira assim perfeita, né? Eu achei um absurdo, assim, como é que a gente conseguia levar as turmas, né? Como a gente conseguia administrar os problemas, como a gente conseguia fazer as coisas. E as coisas iam surgindo, né? E como o espaço, os alunos também iam conseguindo. Por exemplo, o Scaleno, quando a gente ia fazer a exibição dos filmes, quando o Scaleno fala pra gente, lembra do Scaleno, Felipe? Carlos Scaleno? Ah, eu tenho como é que chama? Eu tenho um cinema, que daí nasceu Boa Noite, né?
os alunos participando, né? A Ruth, a Récio, o Luiz participando de fazer o Boa Noite. Depois o Sunrise foi uma consequência do Boa Noite, né? E, sabe, a gente fez assim tanta coisa mesmo nesse tempo que a gente ficou junto, que eu acho que quando, né, você vê o trabalho dos alunos indo para vários lugares, tem um pouco desse tempo ali, sabe? Quando eu vejo a passagem, videográfica, assim, tem um pouco desse tempo. Tudo é apropriado, sabe? Eu aprendi isso com as pessoas que cruzaram a minha vida, que não é algo que eu comecei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou fruto de um momento, né? Eu acho que aquele momento permitiu que eu trabalhasse dessa forma, né? Então, as pessoas que estavam junto comigo permitiram que a gente tivesse uma conexão, que isso rolasse. E nesse aspecto, cara, foi muito importante na ITEC, o Webster, o coordenador, depois foi a Débora, depois foi a Iris, a liberdade que eles deram para a gente poder estar trabalhando e colocando as ideias. Algumas ideias foram melhores do que as outras, mas o lance da educação, né, é a coragem de você poder colocar isso e colocar o aluno como protagonista. Você não ter medo daquilo que o aluno possa colocar. E se o aluno coloca alguma coisa que realmente causa algum tipo de polêmica, digamos assim, hoje, você tem que estar do lado do aluno para dar a sustentação necessária, porque você precisa dessa confiança. Porque o aluno está em desenvolvimento, o aluno não é uma extensão sua. O aluno é independente das suas ideias, é independente dos seus gostos, é independente de qualquer coisa. Inclusive, quando ele vai contra algo que você acredita, ou algo que ele consegue mostrar coisas diferentes para você. Isso é fato. Comigo aconteceu na ETEC, aconteceu na FECAP, aconteceu no SENAC. E eu acho que quanto mais liberdade você dá, mais a gente consegue gerar situações onde você envolve todo mundo. E essa coisa de liberdade, eu sempre entendi a liberdade como tudo já foi esclarecido, sabe? Porque audiovisual, né, qualquer escola, colégio, faculdade, universidade que tem um curso de audiovisual tem que estar preparado para ter coragem de que os alunos eles criam várias coisas que vão mexer com a sociedade. Então, você abre o curso de audiovisual e fala assim, os alunos não podem tocar nisso. Os alunos não podem tocar aquilo. Os alunos não podem fazer isso. E também não ter equipamento para os alunos. Então, você pode abrir da forma que for, mas você tem que tentar viabilizar isso o maior número possível de vezes. E você, enquanto professor, tem que deixar muito claro as coisas para os alunos como a sociedade é. E, claro, tem que também ter a responsabilidade de fazer essa troca. Acho que tudo isso está bem conectado no fazer da escola. Eu acho que hoje a gente está num nível de educação audiovisual que se ampliou demais e tem várias frentes nisso, né? Você tem os cursos técnicos, públicos e privados, você tem as universidades públicas e privadas, você tem os cursos livres, depois você tem o sindicato, você tem as associações de classe, você tem o sindicato das produtoras. Eu acho que chegou um momento que a gente tem que começar a nos aproximarmos para criar um movimento muito mais harmônico e sólido, para que o audiovisual, ele no Brasil, ele tenha o seu papel de protagonista cultural, protagonista econômico, protagonista de transformação da sociedade. Mas eu acredito também que a gente consiga isso de maneira coletiva. Sabe? Não são as escolas num lado, o mercado num outro lado,
associações de um outro lado. E dentro dessas escolas não são curso técnico de um lado, universidade do outro lado, ensino médio do outro lado. Eu acho que é todo mundo junto disso. Dá muito trabalho, mas eu não vejo uma outra saída, sabe? Hoje em dia, a gente vê, nessa semana no Forcine teve um levantamento da variedade dos cursos de audiovisual. Então, tem muita coisa que está mudando. E muita coisa que, por exemplo, eu já não estou acompanhando algumas dessas mudanças, mas elas já têm eco. Essas questões, por exemplo, de um número muito pouco de professoras, um número muito pouco de professores negros e negras, né, indígenas. Por exemplo, aquela discussão envolvendo aquela série da Marielle na Globoplay, que Antônia Fontinelli convidou José Padilha para dirigir, e depois a Antônia Fontinelli ela chega e fala assim que o Brasil ainda não produziu cineastas negros para poder dirigir, aquilo é um equívoco gigantesco. Mas se a gente trouxer isso para o nosso papel quanto docente, na hora que a gente vai discutir um filme ou um documentário, a gente pensa nisso. Nossa, essa diretora é negra, vou mostrar. Essa diretora negra, vou mostrar. Ou a gente continua mostrando o Showa, a gente continua mostrando o Jorge Furtado, sabe? Eu acho que o nosso papel também é abrir esses espaços e novos espaços. A gente já tem 20 anos de século XXI. Então, muita coisa já foi feita. Né? Por exemplo, o Gerson D, a gente estudou junto na ECA, mas ele só pôde entrar na ECA via FEFELESH, transferência de curso. Pelo vestibular direto, ele não conseguia a nota de corte, tem aquela coisa toda. Agradeço demais aqui a presença de estar com vocês, com muita gente querida. Espero que a gente consiga logo ter essa vacina para poder nos juntarmos e ter várias outras ideias. Eu sempre comentei com vocês, né, Felipe, que eu falava para você, pô, Felipe, mas passagem videográfica, por que você só fica lá? Por que você não vai para outros lugares da cidade fazer a passagem videográfica? Você falava, não sei, pode ser. E a pandemia fez a passagem videográfica ir para outros lugares. Né? A pandemia forçou a passagem videográfica estar no online. Então vamos pegar todas as experiências e ver o que a gente pode fazer sobre diversas outras ideias que se tem por aí. Tá? Um abraço a todo mundo aí que passou para deixar uma lembrança aí. Né? E foi demais ter participado. E me coloco aí à disposição das pessoas aí para trocar mais ideias sobre audiovisual, educação, transformação e revolução. Né? Beleza aí, Felipe? Beleza. Eu não sei se ainda o seu áudio voltou ou não. Voltou? Agora eu vou me preparar para ver outra paixão minha, que é meu peixe, você tá ligado, né? Que esse também não consigo ficar lá. Ó. Peixe morre pela boca. Olha, alguém entrou em PAV na ETEC, ó. Parabéns, Rafael. Seja muito feliz lá. Um lugar que me traz muitas saudades maravilhosas da ETEC. Valeu! JP! Grande JP. Falou, pessoal. Abração aí.